Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Você é um tesouro em vaso de barro. Você é especial. Abba, Pai, vamos louvar. Você é um Espírito igual a Deus. Eu sei que por muito tempo tu vivias a pensar que estavas muito longe da graça de Deus. Mas hoje podes ouvir verdadeiro evangelho que traz a luz, dissipa a escuridão. O desconhecimento que te mostra a verdade. Os profetas desejaram e não puderam conhecer. Especial, um filho amado. Deus te escolheu para ouvir toda a verdade. Cidadão escolhido para viver no seu governo, governo poderoso, governo podes ouvir o verdadeiro evangelho que traz a luz, dissipa a escuridão. O desconhecimento que te mostra a verdade. Os profetas desejaram e não puderam conhecer. Um filho amado, Deus te escolheu para ouvir toda a verdade. Cidadão escolhido para viver no seu governo, governo
Abba, Pai, somos a réplica idêntica a Deus. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Vamos louvar. Diz assim, tu és como eu, tão idêntico a meu espírito aqui, a tua imagem fui criada, a tua semelhança sou, sem ruga e sem mancha, e de glória em glória vou. Não temos diferença, tudo o que há em ti é exatamente o que há em mim. E por tua misericórdia já não tenho que pedir, pois puseste tua justiça em meu viver. Sou a réplica idêntica a ti. Graças, porque somos sua imagem e semelhança. Somos deuses aqui nessa terra. Abba, Pai. Deus, sou igual a ti, tu igual a mim. Tua palavra diz assim, tu és como eu, tão idêntico a meu espírito aqui, a tua imagem fui criada, a tua semelhança sou, sem ruga e sem mancha, e de glória em glória vou. Não temos diferenças, tudo o que há em ti é exatamente o que há em mim. E por tua misericórdia já não tenho que pedir, pois puseste tua justiça em meu viver. Sou a réplica idêntica a ti. Sou a réplica idêntica a ti. Sou a réplica idêntica a ti. O amor de Deus nos transportou para os melhores dias das nossas vidas. Abba, Pai, vamos louvar. Quando se fala do Evangelho com pleno entendimento, ou então o amor que vem de
Cristo nos amou. Viver o amor de Deus é viver por sua graça, é não conhecer ninguém segundo a carne. Quando se fala do Evangelho com pleno entendimento, então o amor que vem de Deus, esse amor te fez puro, santo, justo e perfeito. Esse amor te transformou para o melhor. Viver o amor de Deus é viver pela verdade, é amar como Cristo nos amou. Viver o amor de Deus é viver por sua graça, é não conhecer ninguém segundo a carne. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma reunião familiar, reunião da família da fé. A família que pensa o mesmo, que fala o mesmo, que crê a mesma coisa, que vive a mesma coisa. Por isso nós estamos reunidos em família. Pela internet, todas as quartas-feiras às 20 horas, em uma reunião muito especial, muito tranquila, muito amável, e você é o nosso convidado, você é a nossa convidada especial. Se você está por primeira vez conosco, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes porque você está aqui, porque você veio hoje, porque você separou um tempinho para estar crescendo em amor, crescendo em graça, crescendo em apostolado, crescendo no Evangelho da verdade. Este é o Evangelho de Cristo ressuscitado. Por isso, convide os seus familiares, convide aqueles que você ama para ouvir coisas boas. No mundo de hoje, é bem importante que você acesse boa informação, coisa rara hoje em dia. E nós queremos te saudar e dizer que você é muito abençoado, que você é um predestinado, salvo para sempre, salvo da religiosidade, salvo da escravidão da mentira. Há muita coisa por aí que certamente o Senhor vai te mostrar como é importante você separar religiosidade de espiritualidade. E nós estamos aqui para te ajudar nesse caminho, nessa caminhada também. Certamente você já louvou conosco, já ministramos o louvor, isso é fantástico. O louvor ao Senhor é uma ministração muito especial também, como é a ministração que muito em breve você vai acompanhar conosco, que é desta palavra de hoje. Mas neste momento eu quero colocar aí para você as informações importantes. Certamente você também já acessou um vídeo curto, 1 minuto. E este vídeo curto falou muita coisa ao teu coração, com certeza. É bem importante que você entenda que em 1 minuto nós conseguimos falar verdades espirituais muito especiais. E neste vídeo curto, que está em todas as redes sociais onde nós podemos divulgar, também é um trabalho do Flávio. Flávio é meu filho e ele está nos colaborando para a edição, para a elaboração destes vídeos bem especiais. Eles estão nos nossos 2 canais do YouTube, estão também no TikTok, também no Quai, estão aí realizando um trabalho extraordinário de divulgação, muitas visualizações, muitas inscrições, no Instagram também, no Telegram, no Facebook também, certamente nós poderemos estar divulgando tudo isto que é para o teu desfrutar, para que você desfrute com a tua família, com os teus amigos
e com os teus contatos. Por isso, seguimos agora na nossa programação, na nossa reunião familiar, e você é o nosso convidado para ficar até o final. Combinado? Até o final. Já já, uma ministração muito especial para você entender a questão da semeadura. Isso é bem importante também, virá a seguir muito em breve. Até já, nos encontramos novamente na ministração da palavra. Combinado? Até já então, abençoado. Uma das doutrinas na qual a teologia do sistema religioso está montada é a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que o cristianismo verdadeiro crê em apenas um Deus. O Pai dos Espíritos, Deus, cujo verdadeiro nome não pode ser pronunciado por lábios humanos, pois é espiritual. O Filho, Jesus Cristo, Deus, se deu a conhecer humanamente em Jesus de Nazaré, com o propósito de cumprir a lei de Deus dada a Moisés e tirar o pecado da terra. Com a morte da carne de Jesus, o véu de Deus, e sua ressurreição, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e o Espírito Santo, Deus Consolador, passou a habitar plenamente em todos nós, seus filhos, selando-nos para sempre. Já pensou em viver em repouso com este conhecimento? Este é um mistério que só quem pode acessar são os filhos a quem Deus tem iluminado. Você crê nisto? O exercício da semeadura. O lavrador não tem que orar diante da terra fértil, pedindo a Deus que faça a semente brotar. Ele tem que lançar a semente na terra e orar em seguida para que haja sol e chuva no tempo certo. Se não semear, pode orar por horas, dias, semanas, meses ou anos que a semente não vai aparecer. Vai ficar olhando a terra e cadê o fruto? Ora, sem semente não há fruto. O ministério que instrui no Evangelho da Graça é a terra fértil, onde você semeia e sempre colhe os benefícios. O apóstolo Paulo declarou aos Filipenses, capítulo 4, verso 18: Recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito passou às minhas mãos o que me enviastes como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Os sacrifícios não são compatíveis com o pacto da graça. No entanto, há uma enorme diferença entre os sacrifícios e rituais da lei mosaica, que eram realizados por obrigação aos mandamentos, e o sacrifício que Deus recebe e tem prazer nele, que é aquele manifestado por meio do amor e gozo. Semear deve ser um ato de amor consciente, espontâneo e ainda que com esforço, como o apóstolo estimulou a Timóteo. Esforça-te na graça que há em Cristo Jesus. Semear, então, envolve ação. Ação de quem precisa colher e fazer o que é necessário. Pode-se semear bem ou mal. Atitudes certas ou erradas com relação ao uso do dinheiro são sementes que produzem ganho ou perda. Conhecemos abençoados que começaram a semear e pararam. Hoje não colhem benefícios. Mas também conhecemos abençoados que semeiam até este momento e seguem colhendo grandes benefícios. Se você sugerisse a estes que deixassem de semear, certamente diriam: jamais faremos isso. Semear é um exercício eterno de ações que praticamos nesta vida.
Não é teoria, é pura prática. Não dá para semear teoricamente. O que estamos fazendo aqui hoje é semear estas palavras no seu coração, para que você as receba e estimule outros a fazerem o mesmo. Palavras são sementes que levam a ações. Verso 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória, por Cristo Jesus. A veces parece que todo te va mal y que el rumbo de tu vida va hacia atrás. A veces tú sientes que nada va a cambiar, ya no puedes soportar ni un día más. Y las cuentas se te aumentan y tienes que pagar la renta. Ya no sabes dónde estás ni dónde vas. Y los niños en la escuela, en tu mente mil problemas. Pero escucha esta canción un poco más. Dios no fallará, Él es fiel a su promesa. Aunque en carne sientas que la vida se te va, Dios no fallará, hay que creer con certeza. Y al final de esta cuesta sé que aprenderás que aunque venga la tormenta, tengas tú en cuenta de que Dios no fallará. A veces parece que no vas a llegar a la meta que has propuesto en tu pensar. A veces tú sientes que no vas a triunfar y es difícil ya creer en los demás. Y las cuentas se te aumentan y tienes que pagar la renta. Ya no sabes dónde estás ni dónde vas. No hay aumento en el trabajo y en tu casa mil rechazos, pero que no se te vaya a olvidar. Dios no fallará, Él es fiel a su promesa. Aunque en carne sientas que la vida se te va, Dios no fallará, hay que creer con certeza. Y al final de esta cuesta sé que aprenderás que aunque venga la tormenta, tengas tú en cuenta de que Dios no fallará. Dios no fallará. Aunque en carne sientas que la vida se te va,
estamos juntos novamente na ministração da palavra. E a palavra que nós temos hoje para você, ela é muitíssimo especial. E ela tem por título, o tema de hoje, o Deus desconhecido. O Deus desconhecido. Em uma de suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo esteve em Atenas, o centro cultural do mundo daquele tempo. E o legado dos atenienses ou dos gregos, ele foi muito além daqueles tempos de Paulo. Ele chegou até os nossos dias, porque toda a filosofia, todo o pensamento, toda a sabedoria humana foi extremamente influenciada pela cultura helênica ou pela cultura grega. E com Paulo não foi diferente. O pai de Paulo havia adquirido a cidadania romana para que ele pudesse ter acesso com mais segurança às regiões onde o Império Romano dominava. E a cultura grega, o aprendizado da filosofia grega foi muito importante para o pai de Paulo e também para o apóstolo Paulo. Os gregos, eles não marginalizavam as pessoas que visitassem os gregos, ou a cultura helênica, que viessem de outros lugares. Não, ao contrário. Os gregos somavam aquelas pessoas porque eles tinham muita curiosidade a respeito de como eram as culturas estranhas fora do seu ambiente. Como está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo sabia que os judeus pediam sinais e os gregos buscavam sabedoria. Isso está lá em 1 Coríntios 1, 22, você pode acessar. E aproveitando-se desta busca de sabedoria pelos gregos, no livro escrito por o médico Lucas, aquele que acompanhava Paulo nas suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo, ele passou num determinado momento, está registrado em Atos capítulo 17, nós vamos entrar já no texto. Paulo começa a debater com filósofos gregos em uma praça pública em Atenas. Isso era muito comum naqueles tempos, especialmente em Atenas, em Corinto, em vários lugares da Grécia. As pessoas separavam as praças públicas para debater assuntos filosóficos, assuntos interessantes. Capítulo 17 do livro de Atos, verso 18. Está aí na sua tela o nosso comentário. Vamos aí. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, com Paulo, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Falando eles de Paulo. E outros diziam assim: parece ser um proclamador de divindades estrangeiras ou estranhas, porque lhes pregava o evangelho de Jesus e a ressurreição. É interessante que o termo original no grego fala a respeito de demônios. Para os gregos, o demônio não era o que é para nós, ou para a tradição cristã, não é? A tradição romana, cristã romana dos nossos tempos. Não. Os demônios eram considerados deuses pagãos para os gregos. Então, havia duas correntes muito importantes de filosofia, de pensamento, na Grécia Antiga e também nos dias de hoje. Na internet tem muito disso. Que eram os epicureus e os estoicos. O epicurismo prega que os indivíduos devem procurar prazeres moderados para alcançar um estado de tranquilidade e de libertação da dor. E era isso que Paulo debatia lá com os gregos daquele tempo, os epicuros. E os estoicos, o estoicismo, ele ensina que o indivíduo deve utilizar a razão e, exatamente ao contrário dos epicureus, negar os prazeres terrenos e aceitar as dores e os sofrimentos, lidando apenas com aquilo que pode ser controlado. E o que estiver fora de controle, não mexer nisso, deixar acontecer. Então, para os gregos, uma novidade, mesmo que por parte de um tagarela, referindo-se a Paulo,
seria interessante ouvir, porque os gregos gostavam de novidades, não é? Como os brasileiros, como a internet gosta de explorar novidades, não é verdade? Entretanto, Paulo estava anunciando as boas novas. Paulo não estava entrando em filosofia. Paulo não levava uma linguagem filosófica para os gregos, ainda que ele conhecesse exatamente o que os gregos apresentavam. Mas Paulo estava evangelizando, né? Esta é a expressão original. Paulo estava levando aos gregos, sem eles saberem, as boas novas do Evangelho. E o verso 19, como os gregos perceberam que Paulo era alguém inteligente e culturalmente muito importante, está escrito o texto no verso 19. Tomando a Paulo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é esta que ensinas? Pois trazes a nossos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e os estrangeiros residentes ali não se interessavam, não se entretinham com outra coisa senão em dizer ou ouvir algo novo. Olha que interessante. O Areópago era uma elevação rochosa na cidade de Atenas, onde os juízes eram convocados a se reunir para julgar crimes capitais, crimes sérios, graves, como assassinatos intencionais, envenenamentos, incêndio culposo e quebras religiosas. Aí havia então um julgamento oficial do governo grego em relação a estas coisas. Mas Paulo não foi conduzido lá porque tivesse cometido algum crime, não, mas porque ele deveria expressar a sua opinião sobre assuntos divinos para uma multidão muito mais expressiva do que aquela que estava ouvindo Paulo quando ele não estava no Areópago, um pouquinho antes desse assunto aqui. Então, Paulo levou a eles uma novidade, uma informação interessante que você vai ver a partir de agora juntamente comigo. Verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: cidadãos atenienses, em tudo vos vejo muito religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, preste atenção nisso agora, na sua mente, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de algo, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E de um só sangue, podemos dizer assim, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Olha, está falando já do controle de Deus sobre a raça humana. Deus é o criador de tudo e aquele que estabelece até quando cada um vai viver e até quando cada um vai deixar de viver. Para que busquem a Deus, se de alguma maneira, tateando, possam encontrá-lo, ainda que não esteja longe de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como alguns de vossos próprios poetas ou sábios gregos também têm dito. Olha aonde chegou Paulo. Paulo começou a confrontar os gregos com a sua própria sabedoria. E ele disse a eles: porque dele também somos família. Prole, é isso que Paulo estava dizendo aos gregos. O Deus que eu estou apresentando a vocês é o Deus que gerou uma família numerosa, uma prole, filhos em todas as partes. E os gregos ficaram assombrados.
Vou até mencionar aqui uma carta do apóstolo Pedro. Não é muito comum que eu faça isso, mas em 1 Pedro 2,9, Pedro fala que nós somos geração de Deus, ou seja, gerados por Deus, descendência de Deus, olha que tremendo, nós somos família de Deus, consequentemente, nós somos descendentes de Deus. E vamos mais longe ainda, nós somos raça divina. No nosso espírito, nós somos uma raça especial. Somos raça do Senhor. Por que Pedro entendia isso? Porque ele entendeu um pouquinho de graça no tempo que ele esteve com Paulo por 15 dias. E Paulo ensinou a Pedro muitas coisas que ele pôde pronunciar isso aqui. Então, continuando, nós somos a família de Deus. Deus formou uma família espiritual muito grande em toda parte. Ainda que para Paulo, ou para os gregos no tempo de Paulo, esse Deus fosse desconhecido. Esse Deus que Paulo apresentou aos gregos, eles não conheceram, eles não conheciam. Eles tinham diversos santuários, diversos altares. Há muitos deuses, muitos, milhares de deuses estavam ali na Grécia. Em Roma também tinham milhares de deuses. Porém, o principal, o único, verdadeiramente Deus, esse eles não conheciam e é por isso que Paulo estava ali para apresentar esse Deus a eles desconhecido. Verso 29. Vamos ao verso 29. Nós estamos lendo aí o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Sendo, pois, geração de Deus ou raça divina, não podemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, esculpidos pela arte e imaginação de homens. Agora, Paulo dá um tapa com luva de pelica, né? com toda a delicadeza, né? Nos gregos, dizendo, esses altares que vocês fizeram aí para esses deuses, de prata, de metal, de cobre, enfim, de qualquer coisa aí, não importa de que eles são, até de pedra, eles são esculpidos por homens, mas o verdadeiro Deus não é assim. Não é um Deus visível, não é um Deus elaborado por mão humana. Verso 30, continuando. Certamente, então, Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, ordena agora aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por aquele varão que destinou e apresentou diante de todos, ressuscitando-o dos mortos. Aí Paulo apresenta a imagem de Deus, o Deus manifestado como homem, que há tempos atrás havia morrido e ressuscitado, falando de Jesus de Nazaré, o próprio Deus encarnado. Verso 32. Mas quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombavam e outros disseram, a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. E a essa altura, Paulo saiu do meio deles. Paulo os deixou. Por quê? Porque ele tinha cumprido o seu objetivo. E ele sabia que muitos daqueles gregos não receberiam o que ele estava falando. Porém, verso 34, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Olha que interessante. Neste momento, eu quero dizer para você o seguinte, como uma conclusão mesmo daquilo que nós estamos apresentando aqui. O apóstolo Paulo, ele apresentou uma sabedoria que os gregos daquele tempo não conheciam. Mas havia ali entre aqueles homens e mulheres alguns que precisavam ouvir, porque o espírito deles tinha que ser ativado por aquelas palavras que Paulo estava apresentando. E o que aconteceu? Ele alcançou mais de 3 pessoas, é isso que o texto diz, mais de 3 pessoas, sendo que 2 dessas pessoas ele cita o nome,
Porém, os demais não foram citados, mas foram iluminados pela palavra do apóstolo Paulo naquele tempo. A mente deles acessou a informação. Nos tempos atuais, ainda que tenham se passado quase 2000 anos da morte do apóstolo Paulo, o desconhecimento de Deus segue permeando a sociedade humana. Fala-se muito em Deus. Deus é um título, não é um nome próprio. Não é o próprio nome de Deus. Isto falaremos posteriormente. Deus é um título a quem nós nos referimos quando queremos nos referir ao soberano Criador. Porém, este Deus é desconhecido, este verdadeiro Deus que tem o seu evangelho apresentado pelo nosso ministério crescendo em graça. Este ministério que você tem acessado aí, ele tem levado até você, até o dia de hoje, durante muitos e muitos anos, o verdadeiro evangelho do verdadeiro Deus, através do verdadeiro apóstolo, que é Paulo. E eu quero dizer para você que tem mais gente no mundo hoje do que nos tempos de Paulo, claro que sim, mas tem muito pouca informação que possa levar você e os filhos de Deus a apostatarem da mentira e da religiosidade. A informação que está aí no mundo, ela não alcança o espírito dos abençoados que estão aí como você me ouvindo nesse momento. Os discursos filosóficos à moda grega, eles seguem por aí pela internet. Os discursos filosóficos à moda brasileira, usando a Bíblia, usando Paulo misturado com tantas outras pessoas, seguem aí sendo levados à sua mente. Os discursos judaico-cristãos, cumprindo rituais e cerimônias para tentar libertar a tua má consciência do pecado e da dívida para com Deus, que muitas pessoas pensam que ainda estão devendo coisas a Deus, isto segue pela internet. Mas esse não é o evangelho verdadeiro do Cristo ressuscitado. E você está chamado neste momento a começar a receber esta palavra. E você que já conhece esta palavra, pegue esta informação, abençoado, que você que já é o entendido no Evangelho da Graça, você que já segue não apenas o nosso canal, mas as informações verdadeiras deste Evangelho, pegue esta palavra, compartilhe com os abençoados que você conhece, com seus familiares, com seus irmãos, pais, avós, tios e todos aqueles a quem você tem acesso. E diga para eles que o verdadeiro Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O verdadeiro Deus não está nos altares de pedra ou de prata ou de ouro, onde muitos já tentaram colocá-lo lá, porque o verdadeiro Deus é espírito, é verdade, e o seu evangelho de verdade está sendo apresentado para você neste momento. Você não deve nada a Deus porque ele morreu por você na pessoa de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Ele é o teu Salvador, ele é o teu Senhor. E que você que me ouve e que me vê neste momento, espero que você neste momento ou até em outras oportunidades onde você possa continuar me ouvindo, atente para o que foi dito aqui. O Deus que você talvez não conheça totalmente é o Deus verdadeiro. É o Deus que você não precisa vê-lo e nem deve vê-lo fisicamente, mas ele vive em você. Procure buscar dentro de você mesmo a verdadeira informação. Ative ou receba esta palavra para que ela possa ser ativada no teu espírito, na tua mente a partir desta hora. E então você acessar toda a informação necessária para que você cresça em graça, em apostolado, para que você cresça no Evangelho de Cristo ressuscitado. Estamos aqui para isso, para levar até você os textos bíblicos como estes que nós levamos até você, que nem está no próprio Evangelho. O Evangelho começa em Romanos,
e termina em Hebreus. Ah, mas eu pensava que o Evangelho começasse em Mateus. É o que está escrito lá na sua Bíblia, né? Evangelho segundo Mateus. Não, aquilo ali não é Evangelho. É história. Marcos também é história. Lucas é história. E João também é história. E esse livro de Atos, que eu utilizei para levar até você essa palavra, também é história. Narrada por Lucas. Uma história da vida de Paulo, da ida de Paulo até Atenas, na Grécia, há mais de 2000 anos atrás. E lá ele encontrou religiosos, ele encontrou pensadores, filósofos de grande sabedoria naquele tempo, não é? Sabedoria carnal e humana, mas a sabedoria que eles precisavam ter, eles não tinham, e Paulo os apresentou. E eu acabo de apresentar para você agora, neste momento, a sabedoria que Paulo levou até eles, dizendo que este Deus desconhecido por eles, que é o mesmo Deus desconhecido pelo mundo de hoje, não habita em mãos ou em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em você, porque você não é um templo feito por mão humana, você é um espírito completo e perfeito. Você só basta entender isso, você só basta receber este conhecimento, esta palavra, para ter acesso a tudo mais que vem por aí, certamente nas outras informações, nas outras mensagens que você vai receber através de nós. E eu te convido já para a próxima oportunidade e também para acessar os nossos canais. Acesse os canais no YouTube, estão todos na sua tela. Se você não acessou no começo da reunião, você poderá acessar se inscrevendo nos nossos canais e entrando em contato conosco também pelo WhatsApp. E eu declaro que você já tem o nosso WhatsApp, não é? Nosso WhatsApp que vai levar até você um contato ainda maior, uma proximidade entre nós ainda maior, para que você acesse as nossas redes sociais. Combinado? Abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Receba o verdadeiro Evangelho do Deus que talvez você não conheça plenamente, mas que tem tudo para te mostrar tudo o que há de importante, tudo o que há de fantástico, tudo o que há de espiritual, para que você cresça em espírito e em verdade conosco. Até a próxima oportunidade, e nós te aguardamos ansiosamente, porque te amamos profundamente de todo o nosso coração. Até lá! Submetidos ao apostolado poderoso da incircuncisão. Vamos louvar. Vamos confessar cantando. Ei, alô. Assim é. Todos juntos aí, abençoados. Submetido estamos todos. Chega aí. Sob o apostolado. Ó. Servindo com a mente, em tudo imitando. Já comigo pra ver mais. Submetido estamos com. Chega aí. Sob o apostolado. Servindo com a mente, em tudo imitando. Todo o seu povo no governo de Deus, agora reina.
Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.